Boa tarde. Boa tarde, minha gente. Estamos ao vivo no Instagram com mais um Gestalt Prosa. E vamos agora. Oi, Cris. Olá, boa tarde. Tudo bom, Juliana? Tudo bem, e você? Eu bem aqui, aguardando. Finalmente, né? A gente conseguiu fazer. Depois de tantas mudanças e esperas, né, para a gente conversar um pouquinho. Que bom. Finalmente. E um tema super importante, né? Pois é. Eu gosto de começar, Rosário, primeiro assim, falando que a gente está em mais uma edição do Gestalt Prosa, né? Que é uma série de lives que a Rede CGF organiza com os nossos psicoterapeutas. O som Eu sou tá a bom, Ale? Juliana. Oi? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, sim. Pronto. Então, eu sou a Juliana Diógenes, eu coordeno a rede CGF de psicoterapeutas e hoje a nossa edição do Gestalt Prosa é com o Rosário Castro, que é nossa psicóloga, né? Faz parte da rede CGF, com muito orgulho, muita honra pra gente. E eu queria que você falasse um pouquinho só assim, né? Da sua profissão, da sua experiência, para a gente começar, né? O nosso tema que é quando a orientação profissional chega à psicoterapia, né? Terapia, né? Então, a Juliana já falou, sou Rosário Castro, sou psicopedagoga, sou pedagoga também, então a minha história começou trabalhando com carreiras, né, e com orientação profissional, desde a escola, que eu já deixei há 15 anos. E aí, minha segunda profissão, que é psicologia, eu fiz uma formação em orientação de carreiras quando eu fui nos Estados Unidos, e Uhum. apenas acrescentou, né? Dei uma continuidade, sou psicoterapeuta do Centro Gestáltico de Fortaleza, trabalho com casal e família, mas a minha principal escolha do coração são os adolescentes e os adultos jovens, né? Uhum. Esse meu perfil que vem para a psicoterapia muitas vezes em busca de uma escolha de carreira, né? Uhum. Porque coisas eu queria deixar claro que as coisas elas são separadas, não se misturam. Quando alguns pais me procuram, que às vezes eu sou procurada pelos pais e outras vezes pelo próprio adolescente, né? Então, eu deixo bem claro que fazer orientação de carreira não é terapia. Uhum. Isso é super importante, É, né? Falar da diferença. e assim, não é uma coisa que a gente faça um dois em um. Estou na Uhum. terapia. Isso pode até ser uma questão de terapia, mais Uhum. futuramente. Então, eu estou Isso, mais exatamente. procurada na clínica desde sempre, desde que eu estou no centro Gestalt, que na minha própria clínica, com essa questão de a coincidência do final da adolescência, né? Pessoal fazendo 17, 18 anos, que a gente sabe que nunca é o final, mas a gente Uhum. coincide com o vestibular, com o Enem, Uhum. a busca também de outras carreiras, né, como o Uhum. ITA, IME, enfim, muitas outras profissões. E Uhum. nessa hora, as famílias às vezes buscam apenas um teste vocacional. E aí hoje a gente resolveu conversar um pouquinho, né, Ju? Porque eu não trabalho dessa forma, até porque eu sou gestalt terapeuta, e a gente olha aquele jovem, aquele adolescente que nos procura como um ser humano todo, como um todo, uma formação bem mais complexa, de Uhum. onde ele vem, qual é a família, quais são as escolhas, quais são os sonhos, e a orientação de carreira, tenho esse costume porque foi a minha formação, né, nos Uhum. Estados Unidos.
mas o nome que se dá muito aqui no Brasil é orientação profissional, né? Que antigamente era vocacional. Como é que isso acontece? São 12 a 14 sessões, a gente combina, apresenta como é o nosso trabalho e faz isso semanal. Depois, se surgir um interesse, aí a pessoa, quando acaba, ela entra em terapia, comigo ou com outra pessoa. Mas, me voltando assim para as sessões, já me perguntaram, o que é que a gente trabalha? Como é que é isso? Então, são sessões, né? Como eu já falei, esse número de sessões, ele é o suficiente dentro do tempo em que o aluno de terceiro ano tem para fazer isso. E a minha sugestão, quando me procuram, bem antes, eu digo assim, que o ideal, se é que existe ideal, seria fazer no segundo ano, porque muitas vezes no terceiro ano ele já vai para aquelas turmas olímpicas, né? E já está na pressão, né, de passar. Pressão da escola, pressão da família. E muitas vezes me procuram no segundo semestre, quando já está mais perto do Enem, né? Tem anos que o Enem é em outubro, tem anos que é um pouquinho mais para trás. Então, as primeiras sessões eu apresento o que é o trabalho e já começo assim, fazendo mesmo, porque é um fazer muito, mais do que terapêutico, é um fazer muito prático, né? Então, eu coloco que sempre a gente vai trabalhar com tarefas bem específicas e, eventualmente, ele fala de si mesmo, o cliente, mas esse não é o foco. E aí eu começo pedindo que aquela pessoa procure a matriz curricular, né, das universidades. Ele tem interesse e, em geral, né, os alunos daqui das escolas de Fortaleza, eles têm interesse no vestibular e no Enem. E o Enem, a gente já sabe como é o modelo, né? Em geral, se aplica a várias universidades de vários lugares do país. O vestibular tem coisas específicas para quem quer fazer em São Paulo, para quem quer fazer no Rio de Janeiro ou em outras cidades. E isso daí é um assunto que fica depois lá no fim. Que condições essa família muitas vezes está criando de expectativa? E se esse filho quer ou não morar fora, né? Muita gente até fora do país. E a gente começa sempre com um conhecimento. Porque se eu conheço, né, a mim mesmo, eu vou conseguir trabalhar melhor as minhas expectativas, os meus sonhos, ter uma ideia do que é o trabalho. Como é que esse trabalho reverbera na minha vida, que conceito de trabalho a minha família passou para mim, ou eu adquiri vendo em sociedade, e aí a gente começa por aí. Isso mais ou menos. super importante, né, Rosário? Porque você está falando aí, eu tô pensando assim, que isso leva a pessoa a elencar critérios de escolha, né? Quais são os critérios que me levam a escolher uma determinada profissão? Diz de tudo isso aí, né? Porque às vezes o critério é só assim, qual é a profissão que vai me dar mais dinheiro, né? Às vezes, ou status, né? Isso. E tem até um jogo, uma das coisas que, se der tempo, eu vou apresentar, mas, em geral, quando a gente está fazendo autoconhecimento, se trabalha recursos que nós, gestalterapeutas, usamos também nas nossas sessões de terapia, né? E no autoconhecimento a gente vê muito assim, quem eu sou, como é que eu penso que eu sou, como é que os outros me veem e o que eu gostaria de mudar. E nessa hora ela é bem abrangente. Então, depois dele já me trazer, quando tem, né, já marcado os interesses que o cliente tem, a gente já trabalha um autoconhecimento. Quando ele não tem, aí a primeira coisa que eu peço é que ele dê essa olhada na matriz curricular das universidades públicas e particulares, dependendo dos interesses. E a gente vai trabalhando por aí. Ele já traz qual é o objetivo disso. Porque eu percebo que em 2024
com todos os trabalhos que são feitos, com a internet, com toda essa questão bem contemporânea, os meninos ainda chegam muito sem ideia do que vão estudar. Muitos deles chegam dizendo assim, eu quero fazer medicina, porque é que eu ganho dinheiro. São bem sinceros e chegam dizendo, eu quero ser médico para ganhar dinheiro. Só que também tem as outras escolhas, e mesmo os que sabem, eles não têm ideia do que vão estudar. Um exemplo que eu dou, quando eu pedi a matriz curricular, que é a mesma coisa de grade curricular da universidade, a pessoa, assim, de supetão, quis mudar de profissão. Porque ela gostava de pet. Uma coisa é eu gostar de pet, outra coisa é eu ser veterinário. E aí ela disse que queria fazer de novo. Essa pessoa fez 2 vezes orientação de carreira. Porque para continuar cuidando de cavalos, de doenças de cavalo, de animais grandes, ela não tinha ideia. Então, assim, isso mexe com o quê também? É nessa fase que o adolescente começa a uma construção de personalidade adulta. Eu estou saindo de um estágio e mudando para o adulto jovem. E muitas, não sei se vocês sabem, mas muitas universidades hoje, muitas faculdades, aliás, elas já proporcionam um estágio no primeiro semestre. Ou seja, No primeiro semestre já? sério, um exemplo delas são as faculdades particulares, né? Então, o aluno já vai para, vamos dizer, a psicologia. Muitas vezes ele já vai para um hospital mental, ele já vai para uma fazenda ver essa parte, ou ele já vai para a informática, ou para um juizado, um fórum, coisas assim, né? Citei algumas profissões que eu me lembrei. Escolas, e ele se depara com não conhecimento, que isso daí o ensino médio não dá para a gente, né? Nem na faculdade, às vezes, com o que é que eu vou estudar. E aí, a partir daquilo, muitas vezes o cliente chega decidido àquela escolha e muda a partir dessa matriz curricular. Eu começo a ver que aquilo que eu vou estudar lá na faculdade não tem nenhum interesse com aquilo que eu pensei. E aí, o que é o pensar? É aquela etapa do sonho que ele vem trazendo, né, na família, porque eu gosto de mostrar esse livro aqui, quem for da área que estiver assistindo, a psicodinâmica da escolha profissional, ela, os estudiosos, né, desse tema gostam muito de citar que 50% dessa escolha ela é muito baseada na família. Se eu vejo a minha família como um pai, uma mãe ou os outros familiares bem-sucedidos com aquela profissão, tem gente que chega e já vai dizendo assim, Rosário, eu quero fazer qualquer coisa, só não quero a profissão do meu pai, não quero a profissão da minha mãe. E aí você tem que ver que isso não é uma rejeição daquela profissão, mas é eu ter certeza de que aquilo eu quero para mim, porque aquela figura parental, né, trouxe para mim essa responsabilidade e eu consegui ver naquilo uma admiração, ver naquela pessoa. Ou o contrário, eu não me identifico nem um pouco, eu vejo que eles não ganharam muito, enfim, eles já estão numa meia-idade, né? Coincide, a gente com o filho entrando em universidade, os pais já estão, no mínimo, com mais de 45, né? E aí você vai vendo esse distanciamento. Aí depois desse autoconhecimento, a gente, a cada sessão, vai trazendo recursos que se trabalha várias coisas, né? Criatividade, as escolhas. Às vezes eu mobilizo assim, faço jogos, né? Como se fosse eu e ele. Ele numa, parecendo com aqueles jogos que a gente vê até na televisão. Eu crio, e quando eu trabalho em grupos que me chamam, e até em escola, é melhor no sentido de que com o grupo você pode criar coisas como No Limite, aqueles programas de televisão que você vai poder mostrar, ver ali
empatia, coisas que eu me alinho, que eu gosto, ver também características pessoais, Como uma forma de experimentação, né? De sim, experimentar aquele lugar. mas também, até pelo costume, pela experiência, dá para a gente fazer isso, eu e o cliente, né? E também muitos recursos que eu uso. Esse aqui é um que você já perguntou sobre os critérios, né? Então, um dos recursos que eu gosto, os mais novos, que eu acho muito completo, é esse aqui. Que legal. Porque como depois eu posso deixar, como você citou, esse jogo ele é muito bacana, ele dura assim ele demora mais ou menos umas 4 sessões, porque a gente vai ver tudo para que ele tenha uma ideia. Atividades do trabalho. Eu posso estar escolhendo uma profissão que eu não tenho a mínima ideia com quem eu vou trabalhar. Então, todos esses saquinhos, eles têm, o que é menor, tem 50 atividades. Tem um que até tem, que é... Aí eu vou trabalhando em cada sessão, depois que ele escolhe, ele faz uma peneira, como se diz, né? A escolha e ficam só 10. Aqui são os objetos / conteúdos. Esse daqui tem quase 150. Então, não tem perigo dele não conhecer em diversas profissões o que é que ele poderia trabalhar. Ambientes de trabalho. Muitas pessoas deixam de escolher uma carreira porque vai ter que trabalhar viajando, vai ter que trabalhar numa fazenda, ou vai trabalhar sozinho, ou em grupo. Por exemplo, já peguei uma pessoa que gostava muito de uma profissão que fosse sozinha, e ela já veio com a ideia de biblioteconomia. Então, profissões que ela fosse ficar sozinha, não ter contato com ninguém, não precisar. Outras pessoas que gostam muito, outro aspecto dos critérios de escolha, rotina de trabalho. Como é que eu vou trabalhar? Então, é importante que eu conheça que se eu vou trabalhar na engenharia civil, por exemplo, eu tenho essa oportunidade de trabalhar ao ar livre, de trabalhar, e tem uns que, quando chega aqui, bem, você vê que ainda é uma coisa bem infantil, diz assim, eu não vou trabalhar no sol, não. Eu só quero trabalhar se for criando. E disse, então a gente vai dar uma olhada também na matriz curricular da arquitetura. Da arquitetura. E vai mudando. Aí tem gente que chega e diz assim, esse daqui das atividades de trabalho. Então, por isso que dá muitas sessões, porque nos permite explorar aqui personalidade, características e muitas coisas. Então, voltando à história dos testes, que é a primeira pergunta que os pais fazem, para mim, um recurso desse ele é muito mais rico do que eu fazer uma aplicação de teste, embora eu faça no final. Mas o teste, isso foi uma coisa que é um conceito tão antigo. Eu era orientadora educacional em escolas, né, que aí vai 30 anos atrás e muito tempo de trabalho, o teste pelo teste já era uma coisa obsoleta, porque ele mostra muito aquele momento ou aquela pontuação. Mas o teste que eu queria falar que eu aplico é o inventário das âncoras de carreira. Então, é um teste que eu entrego para eles depois do processo de conhecimento, depois disso aqui. Vai seguindo, não é engessado, mas primeiro eu me conheço, depois eu vou fazendo escolhas. Mas não é necessário. Tem dias que a gente trabalha com desenhos, tem dias que a gente trabalha com a mandala da vida, que aí eu começo a ver tipo uma pista, né? Aquela mandala que usa na Gestalt, e aí ele começa a ver que ele não tem tendência a guardar dinheiro, que ele, ou o contrário, que ele tem, como é que se diz, responsabilidades de colaborar, que ele faz coisas em casa. Então, as 8 coisas que eu coloco, os 8 aspectos que eu coloco na mandala, eles também não são engessados, depende muito. Eu mudo
às vezes, né? Agora, esse das escolhas do Shine é um recurso que se usa muito nas organizações, né? Porque a escolha de carreira ela também trabalha muito com a psicologia organizacional. Ah, E é? porque algumas vezes a gente pode, ao longo da carreira, no momento, mas ao longo da minha carreira, eu já fui convidada para fazer trabalhos, acho que até a Fátima Diógenes também faz isso. Vai num lugar, numa empresa que contratam a gente para fazer trabalho de orientação de carreira, de desenho de cargo, porque dentro de toda empresa ou toda profissão, principalmente aquelas que eu tenho que trabalhar em grupo, existe aquela dificuldade de ter, dentro da profissão, um desenho de cargo. O que é isso? Desde o estágio, aquele menino que entra no estágio e vai até, às vezes, para o exterior, numa, como é que se diz? Ajude a aquelas bolsas que dão para fazer a metade da faculdade no exterior. Ah, Acontece isso. E aí ele sim. tem dificuldade de trabalhar com o grupo, porque ele chega em determinado lugar, ele pensa que vai virou dele, sala dele. E a maioria dos lugares agora, né, nessa nossa contemporaneidade, trabalha todo mundo junto, né? YouTubes se chama, várias pessoas numa sala só, ninguém tem mais o seu lugar. As pessoas mudam muito de emprego, isso também pega umas 2 sessões, a gente colocando para eles. E, aliás, eles sabem, eu aprendo muito com os meus clientes, porque eles colocam para você que conhecem o trabalho da Google, que sabem que hoje em dia o bacana é todo mundo trabalhar junto, não valorizam essa história de passar muito tempo no lugar só, e é uma coisa totalmente contemporânea. Que é dar, valoriza mais, não é questão importante, não é que não valoriza. Uma pessoa que passa 12 anos, 10 anos no emprego só, o currículo é aquele que está mostrando, me mostrando a entrevistadora, que aquela pessoa, bem novinha, já esteve à frente Já de teve várias, várias experiências. dentro da profissão, muitas experiências, entendeu? Então, essa coisa assim. Então, esse teste, né, das âncoras de carreira, ele é um inventário de 40 questões, 40 perguntas. Tem uma matriz curricular curricular não, tem uma matriz que você coloca a pontuação, muitos deles até me ajudam na hora do somatório, né, das coisas lá de matemática, e aí ele vê que você tem uma competência administrativa, facilita também a colocação, às vezes, de centrar, de focar o pensamento e muitas vezes abrir para determinadas profissões. Porque eu tenho vocação para várias coisas. Não tenho essa história do sujeito só poder ser uma coisa só. Isso não existe. Não existe. Eu posso. Acabei de atender um rapaz agora que terminou segunda-feira. Ele era uma pessoa extremamente esportista, queria fazer engenharia, mas ama cozinhar, porque sempre cozinhou em casa, porque sempre participou. E aí, como é que fica uma hora dessa? O pai me perguntou, né? E aí, doutora? Porque tem a devolutiva. Às vezes eles querem, eu sempre pergunto se posso chamar os pais. E às vezes fica sendo como um hobby ou como uma segunda opção. Você está falando isso, Rosário, eu estou me lembrando assim que as profissões que elas são mais ligadas à criatividade, à arte, né? Seja cozinhar, seja dançar, né? Ser bailarina, enfim, elas não são valorizadas em geral, né? Principalmente pela família. Isso. A família quer que o adolescente tenha isso como um hobby, mas na verdade tem que fazer direito, medicina, engenharia, arquitetura, psicologia, né? Mas
Mais né? tradicionais. Mas aí, aquela pessoa, um exemplo, eu já atendi, por que a história da família também é importante? Porque a gente sabe que tem famílias de advogados, famílias de médicos, famílias de professores, famílias de artesãos, famílias de tem pessoas que têm essa. E a família até endossa, dizendo assim: ah, nós temos uma fábrica disso, tem até uma mercearia. Por que, que ele não continua? É aquela coisa da cansa. Mas a vocação dele é outra. A escolha, a aptidão. Então, esse teste das âncoras da carreira, ela permite que você veja questões de desafio puro. São aquelas pessoas que querem procurar profissões ligadas, que se chama de desafio puro. Repórteres, né? Que vão atrás da matéria, não precisa ser o repórter de guerra do Jornal Nacional, mas aquelas pessoas que gostam mais de se arriscar, vão trabalhar com, às vezes, forças armadas, esporte também, solução de questões impossíveis, coisas mais assim. E pessoas que gostam mais de estabilidade, de segurança. Esse teste mostra também como âncora de carreira. Então, são pessoas que já chegam dizendo: vou fazer determinada faculdade, como direito, por exemplo, mas só para poder fazer concurso. Porque eu quero um emprego seguro, que todo mês eu já saiba quanto eu vou ganhar. E aí também essa questão da criatividade empreendedora. O que é isso? Pessoas que têm essas características empreendedoras, elas não querem, desde o começo, ser, aspas, empregado de ninguém. Eu quero ter meu próprio negócio, eu vou tocar um negócio com um amigo, Então, na faculdade, eles já estão se articulando, porque a característica mais presente nele não é estabilidade, é criar um produto, criar a minha marca. Isso a gente vê hoje em dia, essas blogueiras, né? Meninas bem novinhas, eu conheço uma, muito amiga da família, ela fez direito, mas ela exerce o direito muito pouco. Ela é uma blogueira e aí ela criou a própria marca montando apostilas para concurso. Então ela vende horrores e dali também ela é bem diversificada, ela trabalha com roupa, uma série de academia, da academia ela já diversificou para garrafa, para então o empreendedor ele tem essa visão lá na frente de não estar parado num lugar só, porque ele pensa nisso. Quem tem uma âncora muito forte de estilo de vida é aquela pessoa que vai fazer tudo para que a profissão que ela escolha não vai interferir muito nos meus fins de semana. Eu quero estar com minha família, eu não quero viajar, eu não quero morar no interior. Então, aqui nesse jogo, vai sempre as coisas se misturando. Rotina de trabalho. Ele começa a ver, não sabe nem o que é uma cidade rural. O que é isso? Cidade litorânea. Então, aqui dentro, ele vai. Eu errei. Interessante. Nos lugares para trabalhar. A rotina é. O menino já chega dizendo assim: o menino que eu digo são os rapazes e as moças, né? De 18 anos, 17. Eu não quero, de jeito nenhum, trabalhar todo dia. Ah, não. Pois como é que tu quer? Aí a gente vai conversando e vai aplicando coisas. Aí a pessoa nem começou a trabalhar, mas já decidiu que ela quer trabalhar 3 vezes por semana. Esse é o perfil do nosso adolescente, do adulto jovem. Eu quero trabalhar, eu sou enfermeira, quero ser enfermeira, mas eu quero trabalhar no regime 24, 36 horas, mais ou menos, mas eu não quero trabalhar a semana toda. E ainda quer ser rica, né? E ainda quer ganhar dinheiro, 3 vezes por semana e ganhando muito dinheiro. Mas 3 vezes por semana que ela diz são aqueles plantões, né?
essa oportunidade. Por exemplo, quem é mais que trabalha, ou enfermeiro, trabalha ligado ao SAMU, ele tem essas oportunidades. Quem trabalha também sendo, não é promotor, não, aquelas pessoas que fazem mandato de segurança. Oficial de justiça. Oficial de justiça. Obrigada. Mesmo. Ele não trabalha todos os dias. Ele faz aquele trabalho, né? E mais ou menos assim. Então, a gente precisa ver quando se procura, né? Eu digo isso até para os adultos, os pais que me procuram. Qual é o significado do trabalho que você está passando para a sua família? Sim. Qual é o significado do trabalho que você tem? Isso é super importante. É aquilo que eu vou fazer porque gosto, porque eu quero também uma sociedade melhor, ou eu quero fazer só para ganhar dinheiro? Sim. Meu filho estuda o sentido, né? Qual? O sentido da profissão, do trabalho, né? Exato. Como isso é importante. Exatamente. E muitas vezes eu fico assim feliz. É a hora que os pais não gostam, mas eu fico feliz. Porque nessas 12 ou 14 sessões, que dá uns 3 meses e pouco, muitas vezes eu percebo assim, nossos conceitos gestálticos, né? Na hora de uma mudança de rota, ele vai acontecendo aquela autorregulação orgânica, o cliente começa a perceber que aquilo que a família estava pensando, que ele estava, então essa hora é muito bonita. Porque eu sou suspeita de falar, porque sou assim fascinada por esse momento de mudança. E ele começa a fazer esse ajustamento criativo. Como é que eu vou contar para a minha família? Foi um caso que eu peguei bem interessante ano passado, que ele veio para mim pós-pandemia, aliás, não foi ano passado, não. Como é que eu vou explicar para os meus pais, que os dois são médicos, que eu já ganho dinheiro escondido há muito tempo, que eu tenho uma banda? Assim, não é tão escondido, que eles sabem que eu toco, né? Mas essa pessoa, ele está num caminho oposto. Então, esse sonho, essa coisa desse significado do trabalho, mexe muito quando ele tem outra noção do que é trabalhar, aliado também ao ser feliz. E é uma coisa que a gente não pode nunca deixar de pensar. Pelo menos a primeira escolha, eu tenho que ser feliz, né? Se eu já começar, trabalho é uma coisa que toma o nosso dia quase todo, né? Então, se eu não estiver feliz naquilo que eu faço, é muito difícil. Tem sempre aquele comentário assim, que eu acho esquisito, porque eu gosto muito do meu trabalho, mas eu vejo muita gente postando segunda-feira de manhã, ai, que saco, segunda-feira, né? Rotina de trabalho, ai meu Deus, pior dia da semana. E eu acho tão estranho, porque para mim, né, eu adoro a segunda-feira, eu adoro a semana e adoro o final de semana também, porque para mim a minha profissão faz muito sentido, né? Então, assim, como é importante a profissão fazer sentido. Porque não dá para viver de férias, né? Assim. Como também dá para viver sem ganhar dinheiro. Então, Exato, também. O foco deles é muito forte. Sim. Essa questão do dinheiro, né? E assim, uma coisa que eu percebo também, dentro das próprias profissões tradicionais, aquelas profissões que estão em mudança, em grande efervescência, como se diz. Vou citar a nossa profissão, né? A psicologia, a nutrição, a odontologia, porque não é que uma profissão vá entrando na área da outra, mas vão surgindo muitas possibilidades. Vou citar a odontologia. Quantos dentistas hoje em dia, o que eles menos fazem é obturar os dentes, né? Vamos dizer assim. Trabalham com harmonização facial, trabalham com outras questões relacionadas, às vezes até a pele, vai entrando na área do dermatologista, que já é um médico, a nutricionista. Então, nessa sociedade, né, atual, que as pessoas estão profundamente ligadas ao visual, né, ao corpo,
A nutrição é uma profissão que eu tenho atendido muitíssimo, que a procura tem sido muito grande. E não é aquela história de dizer, ah, ela vai procurar os pais. Às vezes vem e diz assim, não, ela quer fazer nutrição porque ela sabe que passa medicina. Não, não é por aí. Tem muita gente vocacionada e que está um leque, né, dentro dessas profissões que eu citei, tem um leque muito grande de oportunidades. E a odontologia e a nutrição são uma delas. A psicologia também, ela já vinha com uma procura grande desde a pandemia. A gente sabe aí, né, Juliana, da quantidade de adoecimento que nós cuidamos e ainda estamos cuidando, principalmente nesse período adolescente jovem adulto. Mas a psicologia também teve uma ênfase muito grande agora, uma ênfase muito grande depois das Olimpíadas, né? Já existia a psicologia do esporte há muito tempo, mais de 30 anos existe. Mas agora os atletas, né, deram muito ênfase à psicologia do esporte, vários depoimentos, agora nas Olimpíadas de Paris, né? Por que não tinham sido bem, ou por que estavam tão bem, coisas assim. E, Rosário, oi. Você está falando aí, está me fazendo lembrar de uma coisa que a gente conversou antes de entrar na live, sim, sobre a questão da reorientação de trabalho, né? Às vezes a pessoa, né? Como é? Me explica como é que funciona. A reorientação de trabalho, vou citar o meu próprio caso. Eu trabalhava em escola, já tinha uma profissão, né, há muitos anos, mas eu não estava feliz, porque a minha primeira escolha tinha sido a psicologia e eu fiquei classificava e nunca fiz. Então, assim, muitas vezes as pessoas que me procuram estão em 7º semestre, 8º semestre. Alguns a gente conversa e faz todo esse trabalho e eu sugiro, como não é terapia, eu posso sugerir. Por que você não faz um mestrado, já que você é direito de história? Ah, eu nasci para ensinar, eu quero ser professor de história, mas é uma profissão que não é valorizada, eu vou morrer de fome. Então, preconceitos que a nossa sociedade traz e que reverbera, sabe, ao longo do tempo, e os pais também assinam embaixo dessas histórias, né? E assim, muitas vezes é uma coisa bem dolorida. Você já está no 8º semestre, já quase perto de escrever um TCC e saber que não está gostando daquilo. Acorda e não quer mais ir para a aula. E acontece muitíssimo, sabe? Você vê que vários cursos, eu posso citar um deles, que é o Sistemas e Mídias Digital, que o meu marido dá aula na UFC. Esse é um curso que tem pessoas que já vêm de 2 faculdades. Então, assim, o mudar para os meninos, para os jovens hoje em dia, é diferente da gente mudar uma carreira. Eu, então, que sou mais velha do que você. Mas hoje em dia é uma coisa muito comum na clínica. Eu receber pessoas querendo fazer uma reorientação de carreira, que eu vou trabalhar todas essas coisas que eu citei até agora, só que eu vou aprofundando por que aquela pessoa está desistindo disso e mostrar também para ela que o caminho não é que vai ser mais difícil do que qualquer caminho, né? Mas uma pessoa aos 40 anos, como eu, que voltei para a sala de aula para estudar com meninos de 18, 20 anos, acontece hoje em dia muito mais comum do que quando eu fui para a psicologia, né? Então, assim, ele precisa saber se eles querem. Não, é isso mesmo, eu sei o que eu vou enfrentar. E a reorientação de carreira, ela passa por todo esse processo e principalmente do autoconhecimento, por que eu estou deixando,
o que que eu estou querendo com isso? Por que que houve essa mudança de valores na metade do meu caminho? Né? Por que que eu não quero mais fazer isso? Então, assim, eu já estou aí nessa mudança de carreira, 28, 30 anos, e a minha personalidade já se consolidou, vamos dizer assim, né? Então, essas situações, o cliente começa a descobrir que ele foi para um sonho de família ou para um negócio pré-estabelecido, mas ele não quer aquilo. Ele não se vê mais naquele caminho. E ótimo, é conflituoso? É, mas bacana para quem quer e tem coragem, né? E a Sim. gente Você está mudar. me fazendo lembrar de uma pessoa que eu conheço muito próxima, que ele escolheu primeiro fazer contabilidade, porque a ala masculina da família dele, né, eram todos contadores, e ele resolveu, mas o sonho dele mesmo era medicina. Só que ele, né, já tinha ali um canto estabelecido para trabalhar, né, já tinha uma bagagem familiar, e foi. Chegou na metade da faculdade, parou para estudar medicina e agora está fazendo medicina, né? Pronto, Sim. isso é bem comum. E assim, sobram vagas nas universidades, não é à toa, né? A gente sabe hoje em dia, quem é da área sabe que sobra vaga até na UFC, na estadual, a Unifor, não precisa falar que é particular, nem as outras particulares, né? Mas a pessoa vai desmistificar aquela questão do sonho e correr atrás do que ela gosta. E aí ela já está mais madura, já sabe o que quer. E nisso a orientação profissional pode ajudar muito, né, Rosário? Com Inclusive certeza. a pessoa despertar a coragem, né? Sim. De enfrentar aquilo que de fato está Sim. querendo fazer, né? Porque muitas vezes o que é passado nas escolas é aquela questão como se ela fosse linear. Você estuda, você passa. E não é bem assim. O caminho não é linear, né? Até porque tem essas mudanças no caminho. É uma família tanto positiva como negativa. Uma família que ficou melhor, que vai poder pagar para um filho estudar na PUC, estudar na USP, que aí é um aspecto também que quando me diz que quer estudar fora, eu faço mais umas 2 sessões para propiciar aquela pessoa a pensar que ela vai sair literalmente da zona de conforto, da casa dos pais, morar sozinho. Porque Às aí vezes não é só fazer a faculdade, não, né? É toda uma vida que vai mudar, né? uma vida que vai mudar fora da minha zona de conforto. Então, isso é muito bacana. E para quem descobre e quer assumir isso aí, é muito, né? Agora, tudo isso ele perpassa desde o primeiro dia até o último por essa ansiedade, que eu vejo que é muito maior, às vezes, dos pais do que do cliente adolescente, cliente de terceiro ano, ou aquela pessoa que está na reorientação de carreira. Eu tenho 40 anos, todos os meus primos estão super bem sucedidos e a minha família fala muito que só eu não deslanchei. Então, aquela pessoa já chega, às vezes, com uma carga, né? Será que fui eu que mudei meus valores ou essa pressão é tão grande para que eu seja bem sucedido, para que eu ganhe dinheiro, mas eu preciso dessa coragem, né? Então, a mudança de rota, ela faz parte da reorientação de carreira. E, por fim, também a gente tem a oportunidade, não dá para falar hoje, mas a gente tem a oportunidade também de trabalhar na orientação de carreira até com a aposentadoria, né? O que é que eu vou fazer? A gente também é procurado, né? Por esse perfil. Pessoas que se aposentam muito cedo, mas que não têm, olha, não tem o perfil de ser avó, de ficar em casa, de ficar levando o menino para colégio. Eu já fiz essa parte. Me aposentei cedo, eu era bancária, estou dando um exemplo. Então, a aposentadoria é aquilo, eu cumpri aquela tarefa, terminei, mas agora eu quero estudar uma língua, atendi uma pessoa que quis fazer um intercâmbio, agora veio a palavra, né? Um intercâmbio Intercâmbio.
vezes no exterior. E foi. Eu não tive a oportunidade de fazer na faculdade, nem no Ciências Sem Fronteira, que eram outras bolsas que tinha, né? Mas agora que eu me aposentei, eu quero passar um mês no exterior. E foi. Uhum, E às vezes uhum. fazer até uma segunda faculdade, né? E mais ou menos a Interessante. aposentadoria é um período também bem especial, bem interessante, não só na procura da profissão em si, mas procura porque existe muita diferença, né? Do que, o que é uma profissão, o que é o trabalho e o que é um emprego. Então, eu posso Sim. procurar uma coisa para eu fazer agora que eu basicamente cumpri a minha jornada, mas não quero parar. Não quero continuar no banco, não quero continuar onde eu estava, mas quero Uhum, fazer outras coisas que eu deixei para trás. sim, Inclusive estudar, sim. Muito legal. mais ou menos. É um aspecto, não sei se é tão valorizado aqui em Fortaleza, mas eu gosto muito de trabalhar com isso e acho bem interessante essa Sim, procura. sim. Muito interessante, muito E na importante. faculdade só existe uma disciplina. É verdade, eu já ia comentar isso, né? Se a gente sai da faculdade pouco preparado para isso, precisa se especializar mesmo, É, né? é. Precisa ir atrás de aprofundar Aqui fora da faculdade. eu acho que só tem o curso da Roberta Cavalcante. Sim, Só tem foi minha esse. professora. Também Eu me lembro que eu tive, se eu não me engano, na minha época, a orientação profissional era uma disciplina optativa, era quer dizer, não era nem obrigatória, né? Assim, Uhum. então, o psicólogo que quer trabalhar com isso se especializa depois, né? Sim, Quando vai, quando conclui, aí vai. E é uma área super importante, né? Assim, de mas orientação não de vida, né? Fortaleza muito, exatamente. E quando termina, às vezes, essa orientação de carreira, eu lhe digo que 80% das pessoas dizem assim: eu posso voltar depois do vestibular? Muitos Uhum. pacientes que eu tenho, depois da faculdade, eles fazem a orientação de carreira no primeiro semestre. Quando é em janeiro, em fevereiro, eles aparecem querendo fazer a terapia. Terapia. É, E aí mexeu com muita coisa, e ele agora que se conheceu, sim, quis entrar sim, nesse aspecto de se reconhecer, né? Diante sim. das suas novas escolhas, dos seus novos valores. Mais ou menos isso dentro desse tempo dá para a gente dar Foi uma. ótimo, que eu acho que deu para trazer vários aspectos importantes, né, sobre esse tema, desmistificar algumas coisas, diferenciar, né, que a psicoterapia é diferente Sim, da orientação profissional, mas que podem ser complementares, né? é uma coisa que eu faço após. Se você escolher, Uhum, ou tendo a terapia, você tem 14, 15 anos, está lá comigo, até 20, diga, eu quero fazer orientação de carreira, porque eu não estou sabendo o que, que eu quero da vida. Então, o que eu uhum. quero da vida, ela não passa só pelo trabalho, né? Não, Por uma série de coisas. E sim, tem muitos profissionais aí desencontrados nesse aspecto, é ou verdade. às vezes não estão nem desencontrados porque nem sabem ainda, não conseguiram ter uma oportunidade de ver o que, que quer e de assumir. É isso que eu quero, É mesmo verdade. que eu não seja É verdade. Muito. dentro desse, para fechar, né? Estou vendo aí o nosso tempo, um dos Uhum. aspectos muito importantes para a gente trabalhar no fim desses critérios, né, que eu mostrei. Que retorno eu quero ter do meu trabalho? O que Uhum. é isso? Aqui dentro também eu vou ver prestígio, dinheiro, posição, poder e mais umas 50 coisas que tem aqui dentro dessa caixinha. Porque às vezes a pessoa pensa só assim, bem-sucedido, fulano é bem-sucedido, ganha muito. O que é ser bem-sucedido? Uhum. Eu posso ser reconhecida e, no entanto, não ganhar bem, ou até mesmo, vamos dizer, eu adoro citar isso, o prazer de um artesão. Tem pessoas extremamente felizes com o que fazem, com o que produzem, com o reconhecimento de suas obras, e, no entanto, aquelas pessoas, elas são criativas, elas são tudo, menos ricas.
Então, eu acho que você pensar com adolescentes que retorno eles querem do trabalho, isso é muito importante. Eu vou ter um título, o que eu vou ser, e trazendo sempre para o contexto, porque nós somos figura e campo, né? Se eu não for, não tiver integrada, é melhor dizer assim, dentro do campo, eu não vou estar bem, né? Eu não vou estar feliz. Sim, sim, sim. E é isso. Ok, querida, muito obrigada. Fiquei feliz que finalmente deu certo a gente se encontrar, né? Tava louca para realizar essa live. Que bom. Que a gente se encontre aí várias Né? vezes. E vai ficar gravado, Vai Ju? ficar gravado, sim, já já. E já vou colocar você como colaboradora Pronto. também, tá certo? Pois As pessoas verem. estamos aqui. Beijo, minha gente. Obrigada para quem assistiu. E a gente volta qualquer hora. Tchau, Qualquer querida. hora. Tchau, tchau.